Eu vou te mostrar como o Netflix pode te auxiliar a fazer uma redação de alto nível. Então vem comigo. Galera, hoje eu vou falar um pouco sobre um dos documentários mais polêmicos da história do Netflix. Lembrando que é um filme original do próprio Netflix. E eu digo sempre que é documentário porque ele tem esse conceito, esse formato de documentário. Inclusive de documentário investigativo, eu diria até de denúncia, que é The Social Dilemma, ou O Dilema das Redes. Acredito que muitos de vocês devem ter assistido esse filme barra documentário e devem ter, assim como eu, ficado bastante impactados com o conteúdo dele. Afinal de contas, todos nós, ou a maioria de nós, tem um celular, utiliza as redes sociais e, é claro, ao utilizar as redes, vocês automaticamente fazem parte do conteúdo desse documentário. Galera, é importante dizer que quando esse documentário foi lançado, causou grande impacto porque muitas informações que lá estavam eram desconhecidas pela maioria do público, pelo público em geral, inclusive de mim e das pessoas que eu perguntei quando assisti esse documentário. Eu devo confessar que fiquei pensativo vários dias quando assisti esse documentário, porque realmente foi algo muito impactante. Há coisas ali que nós iremos tratar daqui a pouco que realmente são, eu diria até chocantes para nós que somos usuários da rede social. Inclusive, uma das frases que está contida nesse documentário é: os únicos dois mercados que utilizam o termo usuário são drogas e redes sociais. Então, assim, essa frase mostra o quão o conteúdo desse filme barra documentário é impactante. Mas olha só, é preciso dizer que o tema ou os temas abordados nesse documentário, as abordagens delas são várias, mas que já apareceram em provas como o Enem, por exemplo. Lembrando, o Enem, a prova mais importante, de maior logística, que oferece mais vagas em todo o Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, nesse ano de 2020, são 5,7 milhões de inscritos e a previsão é que existem em torno de 250 mil vagas oferecidas. Então, é uma prova imensa. No entanto, vocês vão observar que os temas abordados, e para você que não assistiu, assista, está disponível no Netflix. 3 temas que já foram abordados pelo Enem trazem situações que foram abordadas nesse documentário. Então, quando eu disse para você no início desse vídeo que eu ia provar que assistindo no Netflix você vai conseguir fazer uma redação de alto desempenho, o que eu quero dizer é que quando você assiste um filme documentário como esse e você consegue extrair de lá as informações certas, você vai conseguir ter informações suficientes para ter um repertório de alto valor que vai ser agregado na redação e, consequentemente, sua nota vai aumentar. O Enem de 2011, por exemplo, abordou os limites entre o público e o privado, né? Que é justamente uma das abordagens desse documentário, em que ele mostra como o algoritmo sabe todas as informações dos usuários que lá estão. Então, qual é o limite disso? Né? É o que o tema do Enem de 2011 trata, é uma das abordagens do tema do Enem de 2011. O tema de 2014, que fala de publicidade infantil em questão no Brasil. E essa publicidade muito voltada para o consumo, inclusive é algo que é tratado nesse documentário, sendo as crianças um público bastante vulnerável dentro dessa parte mercadológica e de geração de lucro das mídias sociais. E talvez o tema de redação que mais ilustra o que foi tratado nesse documentário é o tema de 2018, que fala da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Seria o tema central desse filme Dilema das Redes. Ou seja, que o algoritmo de fato manipula o comportamento do usuário e, na verdade, quem está nesse documentário, que são os protagonistas do documentário, são pessoas que de fato criaram isso que temos hoje. Inclusive, o diretor de monetização do Facebook, o criador da parte dos recomendados do YouTube, pessoas trabalhando no Gmail, no Pinterest, no Instagram, que delimitaram praticamente tudo que conhecemos hoje das mídias sociais, eles protagonizam esse documentário. Por isso ele é tão chocante, porque são as pessoas que criaram esse processo que, evidentemente, dão os seus depoimentos e mostram como é que isso funciona, né? Então, esses 3 temas do Enem abordaram de forma direta essas questões que são trazidas pelo documentário. Só nisso você já percebe o quanto o documentário é rico, é importante em informações. Inclusive, eu recomendo a todos vocês que filmes como esse sejam assistidos com um caderno de registro na mão.
eu sempre digo que você deve ter um caderno de registro para que você lance nele toda e qualquer informação que seja relevante para lançar na redação, para servir de repertório. Inclusive, ao assistir esse filme que me foi recomendado, eu assisti com meu caderno de registro e não me arrependi, porque lá eu consegui sintetizar muitas informações interessantes, que inclusive vou passar muitas delas para vocês. Galera, é o seguinte, dentro dessa abordagem que foi trazida por esse filme, eu consegui acionar uma série de gatilhos mentais que a partir do que ia sendo tratado dentro do filme, lembrando que o filme tem em torno de 1h30, 1h35 de duração, e aí você vai perceber as conexões que podem ser feitas. Eu sempre digo, o guerreiro que vai bem na redação, seja do Enem ou seja de outras provas, ele tem que sempre estabelecer conexões, que eu chamo de gatilhos mentais. Quando você assiste algo e começa a estabelecer relações com filmes, com livros, com músicas, com séries, então você começa a estabelecer essas ligações, isso amplia seu repertório e faz com que você não seja surpreendido por tema algum. Inclusive, galera, o temor de muitos candidatos que vão fazer as provas é: qual vai ser o tema da redação? A pergunta, eu digo sempre, a pergunta do milhão é sempre essa: qual vai ser o tema da redação? E eu sempre digo, não fique preocupado com o tema da redação. Preocupe-se em se preparar da forma correta. E uma das maneiras de se preparar no que diz respeito ao aspecto de conteúdo é essa: é assistir filmes, documentários, séries ou o que quer que seja, com essa ideia de agregar em cima disso. E é claro, eu fui estabelecendo uma série de conexões do repertório que eu já tinha. Por exemplo, para quem não sabe, eu sou colecionador de fitas cassete, CDs e vinis, e aí eu trouxe esse álbum aqui em fita cassete, é o Master of Puppets do Metallica, que a própria música título desse álbum, que é Master of Puppets, significa mestre das marionetes. A ideia de manipulação, que essa música fala, muito mais voltada para a questão das drogas, mas a gente pode tentar trazer isso para as mídias sociais, e é exatamente o que elas fazem, o que o algoritmo faz, é manipular o comportamento do usuário conforme esse tema do Enem de 2018 trata. Então, a música título desse álbum, Master of Puppets, traz exatamente essa ideia de manipulação, o que você já pode conectar num tema como esse. Uma outra música, uma outra canção que traz, e que para mim essa canção é absolutamente profética e trata disso que esse filme traz, o Dilema das Redes, vem dentro desse álbum chamado The Humanizer. A música é Compile the God, que é a faixa 1 desse álbum, que está aqui. Ela fala exatamente de um Deus computadorizado, né? O Deus computadorizado que manipula de fato e que controla a vida das pessoas. E as pessoas que são protagonistas desse documentário falam exatamente disso. E inclusive alguns fazem até profecias apocalípticas a respeito disso que está acontecendo no mundo atual, que é de manipular as pessoas, de induzir as pessoas a fazer o que elas querem. Inclusive lá no The Social Dilemma, tem uma simbologia de 3 pessoas, que como se fossem 3 algoritmos, controlando totalmente o que a pessoa faz. Inclusive ele utiliza o termo marionete, que é exatamente isso aqui que a música do Metallica traz, e essa música do Black Sabbath, que fala desse Deus computadorizado que controla efetivamente a vida das pessoas. Então, dentro desse conteúdo tratado no filme, eu já vou trazendo aqui 2 repertórios, né, que são músicas, para agregar nesse conteúdo. E uma outra que eu consegui agregar foi daqui do Raul Seixas, né, que muita gente aí conhece. Quem nunca escutou, por favor, escute. O Raul, ele tem uma música chamada As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, e que ele traz um trecho dessa música que para mim ilustra muito bem o conteúdo que é tratado lá. Inclusive o próprio diretor de monetização do Facebook, ele fala o seguinte, que ele criou uma das situações que ocorre lá nas mídias sociais e ele mesmo não consegue se livrar daquilo. Ele sabe das ferramentas, ele sabe dos traquejos, ele sabe todas as estratégias que são trazidas pelos designers, né? Pelas pessoas que trabalham nesses grupos, e ele não consegue se livrar daquilo, que ele já tentou todas as estratégias para não ficar com o celular o tempo inteiro, para não acessar e-mail, para não acessar mídia social, mas ele não consegue. E o trecho é o seguinte: os donos do mundo piraram.
eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Isso Raul Seixas falou, se não me engano, no ano de 1977. Então, esse trecho dessa música, esse verso, essa estrofe, aliás, dessa música, traz exatamente aquilo que os caras falaram agora em 2020, que esse filme é de 2020, fazem. Ou seja, eles são os donos do mundo na atualidade, até porque, se você pensar, talvez os homens mais ricos do mundo, né, ou que está entre os mais ricos do mundo, que é o caso do Mark Zuckerberg, por exemplo, que é o dono do grupo Facebook, eles são carrascos, porque eles criaram, e ao mesmo tempo são vítimas, porque eles mesmos não conseguem se livrar, segundo eles, é claro, desse processo. Então, isso que eu consegui agregar, o Raul, o Metallica e o Black Sabbath, são repertórios que podem ser agregados ao conteúdo que está nesse documentário. E que, galera, é preciso que a gente saiba que os temas de redação saem disso, de acontecimentos relevantes da atualidade e de abordagens que podem sair, por exemplo, de filmes, de séries, de músicas, enfim. Imagine você, por exemplo, estar sentado com aquele tema do Enem de 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, e ter acesso a esse documentário, por exemplo, a esse filme, a esse disco. Você teria muito repertório para tratar no seu texto. Ou seja, você não teria aquele pânico, aquele drama de muita gente que é o quê? Eu não sei nada sobre o tema. Eu olho para o tema e dele não sai absolutamente nada. Então, esse problema você não vai ter. Porque a partir do momento em que você consegue estabelecer relações entre o que está no tema e o seu conhecimento de mundo, que é o repertório produtivo, pertinente, conectado com o tema, automaticamente o seu valor, o valor do seu texto vai ser muito maior. Um outro repertório que eu consegui marcar dentro desse filme, e que inclusive aparece lá, é o filme Matrix. Para quem não assistiu o filme Matrix, já recomendo, assista, e ele fala exatamente disso. As mídias sociais é meio que o mundo de Matrix, não é um mundo real, mas nós estamos imersos naquele mundo, inclusive o Neo, né, que é o protagonista lá, que que o Keanu Reeves, né, que é o ator que interpreta o Neo, ele é oferecido para ele a pílula. O que é a pílula? Para que ele possa ingerir a pílula e efetivamente ter acesso ao mundo real, que aquilo que ele vive não é real. Então é basicamente isso que as mídias sociais nos apresentam. Um mundo virtual que por vezes aparenta ser real. Então, galera, perceba que eu extraí de um filme, de músicas e também de um livro. Existe um livro que inclusive está aqui na minha estante, que eu vou pegar para vocês aqui, que é esse livro aqui, ó. 1984, do George Orwell. Acredito que vocês já devem ter lido ou devem ter ouvido falar desse livro, que basicamente é aquele controle total do Estado, né, que é o grande irmão, Big Brother, que sabe de absolutamente tudo que acontece com todos. Todos são vigiados o tempo inteiro pelo Estado. Nesse caso aqui, seria um Estado totalitário. E é o que a mídia social faz, o algoritmo faz. Ele sabe tudo que você acessa, suas preferências, seus gostos. Isso dito pelos protagonistas do documentário. E é exatamente isso que acontece neste livro, em que o Estado ele toma conta de absolutamente tudo, não há liberdade alguma, e basicamente as mídias sociais, e aí eu estou falando também do Google, claro, né, dos e-mails, do Gmail, enfim, de tudo que cerca a questão da internet. Então, esse livro também a gente consegue fazer uma conexão bem próxima com isso que é dito no filme. Então, galera, pegamos aqui livros, filmes, música, tudo isso serve de repertório para ser conectado com o filme. Mas aí você me pergunta, esse conteúdo que é trazido no filme pode virar tema de redação para o ano de 2021, para as provas que eu vou fazer? Sim. No entanto, você vai ver como o conteúdo desse filme, desse documentário, pode virar tema de redação para 2021 na parte 2 desse vídeo, em que eu vou trazer para você as abordagens que são trazidas por esse filme/documentário e também vou trazer para você algumas propostas de intervenção para esse problema que é posto dessa manipulação do comportamento do usuário. Mas você que chegou até aqui, desça um machado no like, se inscreva no canal para que você possa nos auxiliar
a produzir mais conteúdo e fazer com que você possa evoluir e produzir uma redação de alto desempenho, beleza? Te vejo na parte 2, vamos para cima deles.